Vamos seguir estudando o Apocalipse, livro do Apocalipse. Hoje chegamos à carta à igreja em Laodicéia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Esta é a última das 7 cartas a receber uma palavra da parte de Jesus, o Senhor da igreja. Nós estudamos desde o capítulo 2, as 7 igrejas da Ásia Menor que receberiam estas cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a última que nós estudamos no domingo passado, Filadélfia, e agora nós temos a carta à igreja em Laodicéia. Algumas informações preliminares a respeito da carta, ou da igreja para onde a carta foi endereçada, antes de lermos o texto sagrado. A cidade de Laodicéia era a cidade mais importante da Frígia, aquela região localizada na chamada Ásia Menor. Ela ficava situada junto a fontes termais, ou seja, águas mornas, e também ela se localizava no encontro de estradas importantes. Era uma cidade rica. Ela possuía uma indústria têxtil muito forte, uma fábrica de roupa, uma famosa e exportada lã, chamada lã negra, muito conhecida em Laodiceia, tornava a cidade, então, muito famosa por sua produção têxtil. Eles também produziram um pó usado para doenças oftalmológicas, doenças nos olhos. Eles tinham uma importante escola de medicina na cidade. A cidade era cheia de pessoas ricas, ou seja, milionárias. Eles tinham muitos estádios e também fontes termais. Algo semelhante ao que nós podemos aqui pensar, o estado de Goiás, a cidade termal lá, que é muito conhecida. Então, Caldas Novas. Então, algo parecido assim. Eles tinham muitas regiões com fontes termais ou termas. Muitos judeus trabalhando lá. Então, a cidade também tinha uma população judaica importante, e ela, historicamente, é conhecida por sua reconstrução ou renascimento depois de um terremoto. Entre 61 a 65, a cidade, então, ela foi reconstruída sem ajuda após um terremoto que destruiu cidades importantes, como a cidade de Colossos. Nós temos uma carta endereçada à igreja na cidade de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, e Herápolis também, uma outra cidade importante. Todas elas, cidades daquela região, foram arruinadas, destruídas por um terremoto, e o destaque é que a cidade de Laodiceia, ela foi reerguida, reconstruída, sem ajuda alguma. Então, com suas próprias fontes de riqueza, os cidadãos da cidade de Laodiceia reconstruíram a cidade. Sobre a igreja de Laodiceia, fundada provavelmente por Epáfras, nós temos uma referência em Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13, que apontam para isso, que Epáfras foi aquele que fundou a igreja de Cristo na cidade de Laodiceia. Paulo tinha cuidado até dessa igreja, Colossenses 2, versículo 1, nós temos uma referência sobre isso. Escreveu uma carta que não foi encontrada. No final da carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 4, versículos 15 e 16, nós percebemos que o apóstolo faz menção, ao escrever para os Colossenses, de uma carta que ele também escreveu para a igreja em Laodiceia, mas que está perdida. Segundo a tradição da igreja, o seu primeiro bispo ou presbítero docente foi um homem chamado Arquipo, e possivelmente ele foi um pastor negligente e muito ruim. É o que a tradição então aponta. Um destaque: não menciona-se perseguições dos romanos ou dos judeus contra esta igreja. Então, em um contexto em que as demais igrejas fiéis estavam sofrendo perseguições internas e externas, é de se admirar que Laodiceia não recebesse qualquer perseguição. A igreja estava apática, morna
indiferente e havia assimilado o espírito da época, o espírito da cidade. Então, vamos olhar agora para o texto sagrado e vamos seguir o nosso estudo. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodicéia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, inicialmente, versículos 14 e 16, Jesus vai fazer uma referência, ou ele vai se referir ao pastor da igreja, provavelmente foi o Arquipo, pela tradição, um pastor ruim e negligente. Ele vai referir-se às obras mornas daquele pastor e, consequentemente, dos seus irmãos, das ovelhas de Jesus confiadas a ele. Nos versículos 14 a 16, Jesus fala sobre isso. Ele, primeiramente, se dirige ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, e ele vai se apresentar de uma forma distinta, como nós temos aprendido ao estudar as outras 6 cartas anteriores. Então, observem que esta carta sempre se tornou base para muitos sermões pregados na história para animar as igrejas que se encontravam na mesma situação. Igrejas que estavam letárgicas, indiferentes, mornas, sem nenhuma ação. Notem que a repreensão vem do Senhor Jesus, aquele que dá todas as mensagens aos anjos das respectivas igrejas, e ele vai se identificar a cada uma delas com uma série de imagens impressionantes, como nós temos visto. Olhem só como ele se apresenta aos laodicenses. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele vai usar imagens impressionantes novamente, agora de uma forma muito mais enfática, percebemos, para se revelar à igreja de Laodicéia. Primeiro, ele vai dizer que ele é o Amém definitivo. A palavra Amém quer dizer assim seja. A palavra Amém, ela é solene na Escritura. Jesus vai dizer que um de seus nomes é Amém. Observem que em toda a Escritura, a palavra Amém, ela é revelada nesse tom solene, definitivo, de que nós confirmamos aquilo que o Senhor nos diz. Curiosamente, os crentes mudaram o sentido da palavra Amém e colocaram um ponto de interrogação no final. Amém, não existe isso. Não existe. Amém é uma palavra firme, é uma palavra solene, em que não se usa uma pergunta, mas se diz de forma enfática e afirmativa. Em toda a Bíblia você não vai encontrar este famoso amém interrogativo que se criou, indutivo, que os evangélicos passaram a usar. Jesus não diz que ele é o Amém, Jesus diz que ele é o Amém. Esse é um de seus nomes, é um caráter importante e definitivo da parte daquele para onde todos os crentes devem olhar.
para onde todos os crentes, ou onde todos os crentes devem depositar as suas esperanças, as suas ansiedades, os seus medos, toda a sua confiança. Mas ele continua, ele diz que também é a testemunha fiel e verdadeira. Observe, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o verdadeiro Marte. A palavra Marte, na língua grega, quer dizer testemunha. Jesus, então, se apresenta como aquele que é a testemunha fiel, verdadeira. Lembrem-se que ele já havia se apresentado como santo e verdadeiro à igreja de Filadélfia. Nós vimos isso no versículo 7. Jesus é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, ele é verdadeiro e fiel, e, portanto, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém consegue mais abrir. Lembre-se que quando no Evangelho de João, Jesus se apresentou como a porta da salvação, ele nos remete à lembrança daquilo que Deus anunciou nos dias de Noé, quando por mais de um século ele pregou para a sua geração, o que Deus havia revelado e aconteceria, e os homens não acreditaram. Continuaram comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que um dia a porta da arca fechou. Quem fechou? O próprio Deus. Quem conseguiu abrir? Ninguém mais. Ela só foi aberta depois que tudo passou. Jesus então se apresenta do mesmo modo, com a mesma força. Portanto, meus irmãos, quando damos testemunho fiel de Jesus, estamos dando testemunho fiel e verdadeiro para Ele que é a testemunha fiel e verdadeira. Nós precisamos ter essa consciência. O nosso testemunho precisa apresentar características semelhantes àquelas que refletem quem de fato é o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador em sua essência. Ele é o verdadeiro Marte. Ele deu o verdadeiro testemunho da verdade na cruz. Ele cumpriu todas as coisas prometidas, todas as promessas ditas, jamais falhou. Ele disse que estaria com o seu povo todos os dias até o seu retorno. Jesus, então, ele vai e diz todas estas coisas para o anjo da igreja em Laodicéia. Mas ele ainda diz um pouco mais. Eu sou o princípio de toda criação. Ou seja, Jesus é o arco de toda a criação de Deus. O significado do que Jesus diz aqui é muito importante. Ele é o ponto de integração de todas as coisas. Jesus é aquele, segundo escreveu o apóstolo João, que criou o mundo pelo poder da sua palavra. E o mundo jamais seria feito se não tivesse sido criado por ele. Observem que Jesus então se apresenta assim. E ele nos lembra que nele, Cristo, todas as coisas se mantêm unidas. Alguns ficam dizendo, repetidas vezes, e você sabe que uma mentira, quando repetida muitas vezes, acaba sendo assimilada como se fosse verdadeira, que esse vírus veio do diabo, que o vírus é do capeta. Quem conhece a Bíblia sabe, quem controla todas as coisas não é Satanás. O próprio Satanás, quando age, é pela permissão de Deus, ele não vai além do que Deus permite. Nós conhecemos o livro de Jó. Lembrem-se, quem detém o poder sobre todas as coisas, quem mantém todas as coisas unidas, quem abençoa as nações, mas também traz juízo sobre estas nações, quando não se arrependem de seus pecados e não se voltam para Deus. O mesmo que disse, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo de número 1. A partir do versículo de número 13. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. A confusão que é gerada hoje ainda, a ideia de um provável dualismo, uma luta entre o bem e o mal,
como se o mal pudesse prevalecer sobre o bem, referindo-se a uma disputa entre Satanás e o próprio Cristo, ela não tem fundamento bíblico no sentido de que por algum momento ou deslize Jesus possa escorregar, cair e perder. Não, a vitória já é nossa. A vitória é do povo de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós precisamos enxergar o cenário como que, estando em um campo de batalha, onde podemos sofrer baixas, onde podemos cair, onde podemos ser enganados, até mesmo iludidos por determinadas circunstâncias, porque estas são as armas de Satanás, são os dardos inflamados do maligno, mas jamais esqueçamos disso. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Ele governa todas as coisas. Ele já venceu e jamais será derrotado. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, então, nós vemos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Logo, ninguém tem poder criativo acima do próprio Criador. A capacidade ou habilidade que nós temos de criar, ela é um reflexo da imagem de Deus que somos nós. Mas ninguém aqui tomou, através das suas mãos ou pelo poder da sua palavra, e criou algo a partir do nada. Apenas um pôde fazer isso, aquele que é o primogênito de toda a criação. Essa palavra para o judeu não remete à ideia de que ele foi o primeiro ser criado por Deus, mas que ele é o herdeiro de tudo aquilo que ele criou. O primogênito sempre tinha autoridade e detinha a herança de seu pai para administrá-la e cuidar dos seus. É assim que Jesus é descrito. Versículo 16 diz que nele todas as coisas foram criadas, ou seja, as coisas visíveis, que geralmente é que atraem os nossos olhos, mas até mesmo aquelas que não se podem ver, seres espirituais, pertencem a ele, foram criados por ele. Talvez uma das experiências mais interessantes para um estudante é poder fazer uso de um microscópio. Lembro-me que na escola eu tive acesso através de um laboratório. É impressionante percebermos que há vida além dos nossos olhos. Os nossos olhos não podem ver, mas bactérias, micróbios, parasitas, vírus, todos eles foram criados por aquele que diz a Bíblia: todas as coisas pertencem. Versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Resumindo, o Senhor Jesus é aquele em quem todo o cosmos é coeso. Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele é quem limita a ação de determinados males. Ele é quem refreia o mal no mundo. Ele é quem permite que situações difíceis, por vezes, aconteçam conosco, caiam sobre a nossa casa, para que nós não esqueçamos quem tem o controle da situação. A diferença, meus amados irmãos, quando nós estudamos esse assunto, é que os crentes, não obstante as lutas, sofrimentos, temores, têm uma perspectiva clara e bíblica sobre todas essas circunstâncias.
não perde a esperança, ainda que sofra, ainda que doa, ainda que fira. Pois Jesus disse: vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Vocês terão aflições neste mundo, mas não se esqueçam, eu venci o mundo. Voltem comigo para Apocalipse. Os laodicenses, então, há muito haviam esquecido estas coisas, eram mornos em suas obras, diz Jesus: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, Jesus conhece e percebe que eles estavam agindo quanto à prática das boas obras, ou seja, o serviço, a vida, a devoção, o amor a Deus e sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmos, estava sendo levada de uma forma totalmente indiferente. E Jesus diz isso de modo que ele estava a ponto de vomitá-los da boca, porque eles nem eram quentes, nem eram frios. Esta expressão que Jesus usa, ela é interessante, porque nós sabemos que tudo aquilo que é morno provoca náuseas, provoca ânsia de vômito. E Jesus vai usar essa ilustração para mostrar que a postura dos laodicenses era nauseante, trazia ou provocava enjoo, era uma igreja sem vida. Veja só, se eles estivessem com frio, isso seria refrescante. Pensem, nós nos dirigimos hoje para a igreja e nós estamos passando um período de muito calor na cidade de Aracaju. Nós entramos em um recinto que tem refrigeração de ar, ou entramos no carro, ou entramos em algum local, e o choque que nós tomamos de imediato é que de uma situação de calor, nós experimentamos então a refrescância, que é trazida pelo frio. Jesus diz assim: se eles estivessem frios, seria algo refrescante, refrigerante. Se estivessem com calor, seria reconfortante. Nas regiões frias, as pessoas encontram conforto no calor, em uma lareira, através de um aquecedor. Diferentemente das cidades quentes, os carros eles têm aquecedores para que as pessoas não tremam de frio. Então Jesus está mostrando, se fossem frios teria uma função, se fossem quentes também teria uma função, mas do jeito que estavam, eram mornos, eles não faziam nenhuma diferença. Lembra que eu falei para os irmãos que a cidade era conhecida por suas fontes termais? A cidade de Laodicéia teve que canalizar sua água. A cidade de Colossos possuía nascentes frias, a cerca de 16 quilômetros de distância, mais ou menos. Uma das cidades arrasadas pelo terremoto que eu citei. A cidade de Herápolis ficava a cerca de 9,5 quilômetros de distância. Então, eram cidades bem próximas. Quando a água chegava a Laodicéia, ela nem estava fria nem quente. E Herápolis era conhecida pelas águas mais quentes, Colossos pelas águas mais geladas. A água chegava em Laodicéia morna e inútil para as funções de refrescar ou de aquecer. Elas só serviam para aquilo que Jesus estava agora usando como uma imagem para tratar os seus próprios pecados. Qual a aplicação para nós, irmãos? Nossas obras são destinadas a servir. É como se elas fossem água para dar de beber ao nosso Senhor. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: a água que vocês me servem não presta, nem me refresca, nem me aquece, se está frio, ou seja, que pode ser servida com uma bebida quente, mas ela traz náusea ou enjoo. Se eu a coloco na boca, eu quero cuspi-la, vomitar. É o que Jesus está aqui ensinando. De modo que, para a igreja,
as nossas obras, o nosso serviço, quando praticamos, é como se oferecêssemos a água da Igreja Presbiteriana de Aracaju para Cristo tomar, o Senhor. Estivéssemos servindo o nosso Senhor. O frio é bom, como vimos, atende às necessidades. O quente também é bom, atende às necessidades de acordo com as circunstâncias. Mas as obras mornas, elas representam o tipo de água que o Senhor Jesus sempre cuspirá. Ele não irá tomar, ele vai cuspir, ele vai lançar fora. Qual a razão de Jesus ter falado tudo isso? Versículo 17. Por que Jesus diz que eles eram mornos? Por que o Senhor Jesus falou, aquele que é o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é o princípio de toda a criação? Por que ele disse palavras tão duras aos laodicenses? Versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós temos a explicação, a razão por que a igreja em Laodicéia era morna. Por quê? Porque quando se tratava de riquezas, ela era quente. Vocês entendem? Falando de suas próprias riquezas, elas tinham atitude, elas tinham ação, elas tinham obras. Mas quanto ao serviço para o seu Cristo, elas agiam, a igreja agia de forma indiferente. Resumindo, a riqueza daquela igreja a tornava autossuficiente. E a autossuficiência representa a indiferença religiosa. Quando o crente se torna autossuficiente, ele age de forma indiferente. Quando o crente acredita que pode passar por todo esse sofrimento, que já se completa praticamente um ano, já completou. No Brasil, do primeiro caso detectado de coronavírus que nós temos, conhecimento, foi em fevereiro, mas os especialistas dizem que já estava há muito tempo aqui. Quando o crente observa toda essa situação e age de forma autossuficiente, ele então está agindo de forma indiferente, de forma morna, com respeito à sua fé. A razão por que o Senhor os vomitou de sua boca é porque eles disseram a si mesmos: somos ricos, aumentamos os nossos bens. O resultado é que eles não precisavam de mais ninguém. A autossuficiência é terrível. Ela faz com que o homem diga: eu não preciso de mais nada. Qual o significado disso? Se eu não preciso de nada mais, eu não preciso de Deus. Eu não preciso do Senhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, muito estranho, mas que a própria palavra nos ensina a entender, porque nós temos registros antigos de como os homens agem quando caminham autossuficientes. Eu poderia dizer que uma forma de autossuficiência em nosso tempo é depositar toda a nossa esperança na tecnologia e ciência. Eu poderia dizer que outro exemplo de autossuficiência é eu depositar a minha esperança em mim mesmo, dizendo que eu sou tão forte que eu não vou pegar o vírus. Porque eu pratico esportes, eu sou um atleta, eu como bem, eu durmo direito, eu não tenho problemas de saúde. Isso é autossuficiência. Eu poderia dizer que outro exemplo de autossuficiência é quando os nossos governantes consideram as igrejas como algo de só menos importância. Consideram que as igrejas não são essenciais. E as igrejas têm um papel importante. Isso é registrado em toda a história das pandemias, levando conforto, ajudando as famílias a passarem por esse tempo.
dando assistência aos enfermos e aos mais necessitados, anunciando uma palavra de esperança. As igrejas, quando fechadas, não podem fazer isso, e agora estão dizendo, não, mas você pode fazer tudo isso online. Não é a mesma coisa, não é. Quando passamos por tudo isso, nós experimentamos, vimos, foi a provisão de Deus para nós, mas nós queríamos voltar a nos reunir. Quando os nossos governantes pensam assim, irmãos, fechando as igrejas, desprezando o seu papel na história. A história mostra, por exemplo, segunda metade do século XIX, no surto de febre amarela, pastores morreram da nossa denominação, ajudando as pessoas quando ninguém ia, os crentes iam, davam assistência, as igrejas servindo de ponto de apoio. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando os governantes confiam pura e simplesmente no poder do Estado, quando nós depositamos as nossas esperanças pura e simplesmente na ciência e tecnologia, todas estas são expressões da autossuficiência do nosso tempo. Isso então fatalmente caracterizará indiferença religiosa. Eu sei, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis, mas não caiamos na falácia de que a igreja é foco de contaminação. Eu vejo crentes aqui com responsabilidade vindo à igreja. Eu sei que tem muitas igrejas, infelizmente, quebrando as regras, e isso é mau, é um péssimo testemunho para aqueles que estão procurando fazer o correto, mas nós nunca escondemos nada, publicamente transmitimos tudo. Não caiam na conversa de que a igreja é lugar de contaminação, pois o vírus está espalhado por todo lugar, e nós seguimos a nossa vida com todos os cuidados, nós não podemos nos trancar. Se isto acontecer, irmãos, nós nos tornaremos indiferentes, consequentemente esfriaremos, nos tornaremos mórbidos, nós vamos morrer, e a morte pior de todas elas é a da alma. Esta é a tentação perene que vem com a autossuficiência, no caso dos laodicenses, a riqueza. A palavra de Deus alerta aos crentes sobre isso constantemente. Vocês leram comigo Deuteronômio 8. Os israelitas, antes de entrar na terra, foram avisados, ao saírem do deserto, onde Deus lhes deu água da rocha, pão, não foi da padaria, foi do céu. A ideia de que a provisão sempre virá das boas mãos do Senhor. O Senhor alertou os israelitas de que eles seriam tentados pelo pecado da autossuficiência. Vou citar para vocês que nós lemos. Deuteronômio 8:17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Nós lemos em Lucas 12 como o tolo rico olhou para a sua necessidade de celeiros maiores e disse: agora eu estou feito, a minha aposentadoria será eterna. E Deus então veio a ele e disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E você preparou o quê para esse dia? Jesus diz, Mateus capítulo 6, para não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem ou corroem. Paulo exortou aos ricos deste tempo ou deste século que não confiem nas riquezas incertas. Quantos durante a pandemia não perderam tudo? Quantos não se encontram desempregados e passando fome? A história sempre ensinará ao povo de Deus que a nossa suficiência deve residir em Cristo, precisa estar nele. Resumindo, os laodicenses aparentemente acreditavam que, no caso deles, porque romanos não perseguiam, judeus muito menos,
Eles acreditavam que suas riquezas não fariam com eles o que as riquezas sempre fazem com o homem. Esse é o problema. Acreditarmos que a nossa autossuficiência não vai nos levar para onde a autossuficiência leva sempre todos aqueles que não confiam em Deus. E a aparente falta de necessidade em uma área cobre a necessidade real, desesperada em outra. Notem o que Jesus falou para aqueles irmãos. Embora eles tenham dito que não precisavam de coisa alguma, não foi o que Jesus disse? Do que de fato eles mais precisavam? Pensem comigo. Só existe uma coisa pior, mais grave do que ser infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É possuir todas estas coisas que Jesus disse e adicionar uma sexta, miséria, a todas elas. Não saber nada a respeito disso. Muita gente caminha assim. Veja o cuidado de Jesus com aquela igreja que estava indiferente. Jesus diz que eles estavam nessa situação, somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. Jesus vai usar imagens claras, veja, a cidade era uma cidade rica, então aparentemente feliz. Porque eles eram ricos, então não havia miséria, não havia pobreza. Eles eram conhecidos pela escola de medicina, ou seja, os avanços na medicina, inclusive um colírio que ajudava no tratamento de doenças oculares. Então, eles enxergavam bem, e a indústria têxtil produzia roupas belíssimas através da famosa lã negra. Então, eles achavam que não estavam nus. Jesus vai dizer que o pior de tudo o que ele disse aqui é que a autossuficiência faz com que não saibamos disso. Aparentemente, eu acredito que estou bem, mas diante de Cristo eu sou infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Diante dele. Mas vejam como Jesus ele é amoroso, paciente com o seu povo. Ele vai dar uma resposta à miséria que eles não conseguiam ver. A miséria deles era espiritual e, consequentemente, moral, porque fazia com que eles não agissem. Versículos 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja em Laodicéia era espiritualmente pobre. E a razão provável era que eles não eram nada pobres quando se tratava de bens materiais. É o que nós percebemos aqui nas palavras de Jesus. A cidade de Laodicéia era uma cidade rica, como disse aos irmãos. Ela tinha bancos ou um centro bancário forte, próspera na indústria de lã e linho, famosa por suas pomadas e colírios na área da medicina. Ou seja, era uma cidade importantíssima, uma cidade impressionante, e a igreja, ela vivia nesse contexto. Como eu disse aos irmãos, ela respirava, ela exalava e inalava o espírito daquela cidade. O historiador romano chamado Tácito, falando sobre o grande terremoto no ano 60, ele disse assim, em seus famosos anais: Laodicéia surgiu das ruínas com força de seus próprios recursos, sem a nossa ajuda. Ou seja, autossuficiente. Não precisou da ajuda do império, não precisou recorrer a verbas imperiais. Eram ricos e a igreja ali, consequentemente, aproveitava, participava daquela riqueza geral. Agora, qual a tentação para aqueles cristãos? É a mesma tentação para nós hoje, irmãos.
é tentar fornecer um eco piedoso da nossa riqueza, que é uma característica do paganismo, ou seja, porque eu estou rico e estou bem, aparentemente, então interiormente eu também estou bem. Diante de Deus eu não tenho problemas, porque diante do mundo eu estou em paz. Eles não queriam receber qual era a alternativa verdadeira para tratar o seu pecado. E assim observem o desafio do Senhor. Olha só, o Senhor os desafiou a receber riquezas verdadeiras em lugar de suas riquezas sombrias. O que Jesus vai fazer é isso. Ele faz questão de usar imagens tiradas da falsa ideia que o pastor de Laodicéia e os crentes possuíam, de que as riquezas materiais, os poderes que eles exerciam e usufruíam, davam segurança para eles. Jesus vai dizer assim: compre ouro refinado de mim, compre de mim, não o ouro refinado no fogo dos bancos. Compre roupas brancas para cobrir a sua nudez, ao invés de desfilarem com os belos vestidos e os belos trajes de lã e de linho. Unja seus olhos com um colírio espiritual, verdadeiro remédio. Não confiem apenas no poder da ciência, pois eu sou o Senhor de todas as ciências. E os avanços experimentados pela ciência, eles acontecem pelo meu querer, favor e graça. Houve alguns problemas espirituais graves nas 6 outras igrejas da Ásia que nós estudamos, mas o Senhor, de alguma maneira, notem, Ele encontra algo para recomendar a cada uma daquelas igrejas. Mas aqui, de fato, notem, a igreja era de ponta a ponta, por completo, infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Era uma situação muito maior, uma situação muito mais grave. Não era um ponto específico, mas toda a igreja experimentava algo muito difícil. Qual é a resposta do Senhor Jesus à miséria do seu povo em Laodicéia? Ele vai convidar a igreja a um arrependimento sincero, real, para que eles fossem zelosos em se arrepender. Ele os convida assim, e veja, ele faz isso não porque os odiava, mas porque os amava. Porque ele os repreendeu e castigou? Nós vimos? Porque ele repreende e castiga a tantos quantos ele ama. Quando um pai não repreende e não disciplina o seu filho quando necessário, ele não está demonstrando amor, mas ele está perdendo a oportunidade de ensiná-lo o caminho da vida. Veja que Jesus, ele poderia ter deixado os laodicenses continuarem mornos e indiferentes até a morte, mas porque ele os amava, a começar de seu pastor, ele disse: eu repreendo e castigo a tantos quantos eu amo. E aí ele faz um convite, é a parte final, observem versículos 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos aqui, irmãos, notar o seguinte: apesar do fato da igreja em Laodiceia se encontrar em um estado de miséria, era assim que estava, o Senhor ainda se oferece para ter comunhão com qualquer um que deseje ter comunhão com Ele. É um convite, notem, declarado da parte de Jesus.
Como se o Senhor estivesse batendo na porta do coração de alguém, mas não há nenhuma menção de um coração nesse texto. A porta em que ele está batendo é a porta de uma igreja. Imaginem fecharem as portas das igrejas. Imaginem os crentes indiferentes e autossuficientes acreditarem que não precisam mais se reunir. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta das igrejas, desejando entrar e ter comunhão com o seu povo. Se algum dos laodicenses ouvissem sua voz, a indicação de que Jesus estava batendo e chamando, chegasse até a porta, abrisse a porta, Jesus então prometeu que iria entrar em sua casa, cear com ele, e a comunhão naquela mesa seria uma comunhão mútua entre o Senhor da igreja e a sua igreja, entre o rei e os seus súditos, entre o bom pastor e as suas ovelhas. Qual é a conclusão para nós aqui, desta que é uma das passagens muito mal aplicadas, ensinadas e aplicadas pelo movimento evangélico, não do nosso tempo, mas já há muito tempo? Este não é um texto de forma alguma a ensinar sobre salvação. Eu lembro que, não sei se ano passado ou retrasado, eu orientei os pais a não ensinarem mais aquele cântico de um erro teológico terrível para as crianças, toque, 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 alguém bate a porta. Jesus não está falando de salvação nesta passagem, de forma alguma. Este é um texto de reforma, é um texto de restauração. Jesus está batendo na porta das igrejas, porque as igrejas, quando indiferentes, autossuficientes e mornas, fecham as suas portas e não deixam ele entrar, mas ele é o Senhor, e ao mesmo tempo, amorosamente, ele quer ter comunhão com o seu povo, ele quer sentar e comer com ele. Jesus não está sofrendo, querendo entrar no coração do pecador que não deseja que ele entre. Jesus está de uma forma extremamente amorosa e compassiva, dizendo: vocês estão numa situação péssima, miséria, pobreza, nudez, fome, cegueira. Mas eu trago conselhos para vocês. Comprem ouro de mim, colírio de mim, vestes de mim. E se vocês abrirem as portas, eu vou ter comunhão com vocês e vou dar comida para vocês. Apesar da condição de derrota daquela igreja em particular, Jesus vai apresentar uma perspectiva gloriosa. Ele revela isso. Essa igreja derrotada, ela poderia experimentar vitória. Certamente naquela igreja, alguns estavam orando por isso. Aquela igreja continha vencedores, e então para todo o que vencesse, o Senhor convidaria para que se assentasse juntamente com ele em seu trono. Observem o final: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus então promete que aqueles que ouvissem a sua voz, tornando-se vencedores, se assentariam com ele, reinariam com ele. Ele faz isso de acordo com a mesma lógica que foi aplicada quando ele, vencendo a provação e morrendo pelos nossos pecados, triunfantemente ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, assentando-se à direita do Pai em seu trono. É a mesma lógica. Assim como o Pai compartilhou o seu trono com o Filho compartilhou o seu trono com os crentes que venceram. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 2, que juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa ideia é claramente de vitória para nós, porque ainda nós não nos assentamos com ele.
Os crentes que já se encontram com o Senhor, já experimentam desta bênção, mas ela ainda não é completa porque não definitiva. Mas todos nós, os que morreram e aguardam a ressurreição, os vivos e que aguardam o retorno do Rei, já têm a garantia de que estão sentados com Ele e reinam com Ele. E o mesmo convite geral, finalmente, é feito a todas as igrejas. Se alguém tem ouvidos, deve tomar cuidado para ouvir o que o Espírito diz. As igrejas. As igrejas aqui, notem, no sentido plural. O que é dito aqui, a igreja em Laodicéia, é dito a todas elas. Em diferentes circunstâncias, fazemos aplicações diferentes para as igrejas, mas a verdade permanece a mesma. Nós caminhamos deste mundo lutando contra a nossa própria autossuficiência. Portanto, meus irmãos, cuidemos do nosso próprio coração. A indiferença é a pior atitude que se pode ter com relação a Cristo. A indiferença é a maior barreira no evangelismo hoje. A indiferença é a maior dificuldade para se conviver dentro de uma igreja. Laodicéia permaneceria como um exemplo claro para todos nós. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu encerro lembrando que este tempo tem nos ensinado muito. Muitas lições nós temos aprendido. Mas eu penso que uma das principais lições é a que nós acabamos de ver hoje pela manhã. Como lidar com a autossuficiência que é tão característica de cada um de nós, porque somos pecadores. Apenas confiando naquele que disse, eu sou o Amém definitivo. O meu testemunho é fiel e verdadeiro, porque eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Não se esqueçam, mesmo quando aparentemente tudo está ruim, eu sou aquele que mantém o cosmos coeso. Hebreus diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos orar. Senhor, bendizemos o teu santo nome nesta manhã, agradecidos pela bênção de ouvirmos a tua voz, através da pregação da tua palavra, lendo, entendendo com a iluminação do teu Espírito a verdade do teu Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, abençoa as igrejas brasileiras, despertando-as durante este tempo, para que não se tornem mornas, indiferentes, porque isto é um pecado, revela autossuficiência, revela desprezo à verdadeira religião, mas desperta-nos, ó Senhor, para um viver piedoso e santo, um santo clamor pelo estado da nossa nação e do mundo, um santo clamor pelo despertamento e reforma da igreja, pois o nosso Rei tem batido na porta de muitas igrejas que estão fechadas, porque seguem os seus próprios caminhos, não pregam a verdade de fato, estão distantes dos caminhos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois a imagem que temos percebido hoje de igrejas trancadas apenas revela aquilo que há muito tempo muitas congregações têm experimentado: indiferença. Pouco importa se estarão abertas ou fechadas, o que importa é que nós estamos vivos e estamos bem, e temos o que comer, e temos os nossos recursos. Ah, Senhor, perdoa-nos quando pensamos assim, e desperta-nos, ó Senhor Deus, porque enquanto o mundo se esquece de orar, de te buscar, de te adorar, resta ainda um povo, há uma igreja que caminha e milita e combate o bom combate. Preserva, Senhor Deus, o teu povo, sustenta, ó Senhor, o teu povo, guarda, ó Senhor, o teu povo em meio a esta luta, em que infelizmente veremos alguns tombarem, mas não sem esperança, enquanto outros seguirão marchando e todos terão o mesmo objetivo, pois estarão rumando para o reino celestial. Oramos em nome de Jesus. Amém.